Antes do Jurassic World explodir em 2015 e virar esse sucesso absurdo de bilheteria, a franquia passou 14 anos presa no que muita gente chama de limbo do desenvolvimento. Depois de Jurassic Park 3, lançado lá em 2001, simplesmente não saía absolutamente nada concreto sobre o futuro da franquia. Era silêncio total. Só que nesse meio tempo, o que pouca gente sabe é que existiu sim uma ideia muito real de trazer um Jurassic Park 4 para os cinemas. E quando eu digo ideia, não é sobre um rascunho jogado fora e coisas do tipo, não, era um projeto sendo desenvolvido de verdade. O problema é que esse Jurassic Park 4, ele não tinha nada a ver com o que a gente conhece hoje. A proposta era outra, o tom era outro, e simplesmente para muita gente era coisa de maluco. Estamos falando de um filme muito mais sombrio, muito mais perturbador e, segundo várias pessoas envolvidas na época, assustador demais para virar realidade. Esse filme poderia ter mudado completamente o rumo da franquia, poderia ter transformado Jurassic em algo quase irreconhecível. Mas aí a pergunta acaba ficando no ar. O que diabos aconteceu com esse Jurassic Park 4? O que ia mostrar pra gente? Bom, é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje. Deixa o seu like nesse vídeo e vamos nessa! Eu sou Eric Brelá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, galera, o primeiro Jurassic Park lá do Spielberg foi um fenômeno absurdo. Eu acho que eu não preciso nem falar aqui pra vocês, né? Um clássico eterno, ele mudou o cinema e, é lógico, mudou os efeitos especiais pra sempre. O filme foi tão grandioso que segurou por anos o título de maior bilheteria da história do cinema, até o James Cameron aparecer com um filme chamado Titanic lá em 1998. Só que depois do sucesso do primeiro filme, a franquia ela nunca mais conseguiu alcançar esse nível. No ano de 1997 tivemos o filme O Mundo Perdido, que é um filme muito bom, só que bem abaixo do primeiro. E em 2001 veio o Jurassic Park 3, que dividiu demais a opinião do público e da crítica. Só que mesmo assim o Spielberg viu que dava pra tentar mais uma vezinha. E pro começo desse novo projeto, o Spielberg quis manter o Joey Johnston como diretor. Uma escolha que foi bem questionável, afinal o Joey ele estava envolvido no Jurassic Park 3, que, como eu disse, não recebeu críticas muito boas. Só que mesmo assim quem mandava era o Spielberg e ele via potencial nele e decidiu manter ele nesse próximo filme. Só que conforme os anos iam se passando, ficava cada vez mais claro que esse Jurassic Park 4, ele não tinha absolutamente nada a ver com o que mais tarde viraria o Jurassic World. Na real, galera, parecia até mesmo outra franquia e vocês já vão entender o porquê eu tô falando isso. A ideia inicial para esse quarto filme era muito mais sombria e muito mais próxima do terror pesado e ficção científica estranha do que aquela aventura familiar que o público associava quando pensava em Jurassic Park. O primeiro roteirista oficial envolvido foi o William Monahan e o plano para esse filme era bem ambicioso. Eles queriam trazer de volta Alan Grant, Ian Malcolm, John Hammond e quase todo mundo das antigas de volta. Inclusive, em certos momentos chegou a se falar sobre o retorno da neta do Hammond, ligando ainda mais essa história ao primeiro filme. A trama desse filme ela girava em torno de que agora os dinossauros eles não estão mais presos apenas àquele arquipélago de ilhas que a gente conheceu nos filmes anteriores, não. Agora eles estavam se espalhando pelo mundo e assumindo o controle total. E esses personagens clássicos eles seriam chamados justamente para tentar conter essa nova ameaça. E até aí, pô, tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Pois é, só que a partir daqui o negócio vai desandar demais. E quando eu digo desandar, meu... é desandar mesmo. Em algum ponto do desenvolvimento, essa ideia de dinossauros soltos pelo mundo virou uma bagunça total. No ano de 2004, um rascunho desse roteiro acabou vazando na internet e a galera leu esse roteiro e, gente, virou piada pra não dizer outra coisa. E eu não digo que virou piada porque o filme era simples demais e não combinava com o primeiro, não, quem dera, fosse isso. Não dava de boa ainda, um negócio que, virou um absurdo o negócio, um absurdo mesmo. O filme basicamente abandonava quase todos os filmes anteriores e seguia por um caminho completamente maluco. A trama envolvia o John Hammond contratando um ex-veterano das forças especiais da marinha, um cara chamado Harris. E esse cara ele ia recuperar o DNA roubado pelo Nethery lá no primeiro filme. E, de novo, até aí, tá beleza, tá tudo ótimo. Só que o problema real ele começa quando a gente entende esse plano. John Hammond queria criar novos dinossauros geneticamente modificados para matar os dinossauros que já existiam. Sim, dinossauros que caçam outros dinossauros. E a partir daqui, galera, a gente só vai descer, porque é aquele momento que a gente olha pro roteiro e fala,
que tá acontecendo? E calma que isso aqui de dinossauro caçando dinossauro não é nem a pior parte. O personagem chamado Harris acaba capturado pelos novos donos da Linha Nublar e levado para um castelo medieval nos Alpes suíços. Pois é, um castelo na Suíça com dinossauros. Meu Deus, velho, quanto mais eu falo, parece que mais doido o negócio vai ficando. E a gente ainda não chegou no fundo desse poço. Essa empresa estava criando novos dinossauros geneticamente modificados, misturando DNA de dinossauro com DNA humano e DNA de cachorro. Sim, humano, dinossauro e cachorro. Tudo isso para criar criaturas mais inteligentes, mais obedientes e também mais agressivas. Esses híbridos eram treinados como super soldados, controlados por radiofrequência, injeção de adrenalina, serotonina e usado em missões contra terroristas e traficantes. E não, eu não tô zoando, era exatamente isso. Os dinossauros eles usavam armaduras, participavam de operações militares e basicamente viraram armas vivas. E gente, isso aqui que eu tô falando só para lembrar vocês, tá? É Jurassic Park. Estamos falando da franquia Jurassic Park, o negócio virou isso. E eu acho que não preciso nem dizer que na época que isso aqui veio à tona, gente, todo mundo ficou maluco, porque, parece um filme B, ou pior, parece até uma fanfic. Só que o mais assustador é que essa história não é fanfic coisa nenhuma, é real, oficial. Em 2012 e depois em 2016, artes conceituais oficiais vazaram e eles mostraram exatamente isso. Híbridos humanoides, dinossauros bípedes, um raptor chamado Raptor Man que tinha uma arma fundida no braço. E o mais chocante disso tudo isso foi seriamente considerado pela Universal. O Spielberg até chegou a chamar essa ideia do Jurassic Park 4 de a mãe de todas as ideias. E aqui a gente consegue ver um sinal muito claro de demência do Spielberg, e eu não preciso nem ser médico para comprovar isso, né? Demência não é possível. Depois de alguns anos sendo reescrito e cada vez mais reescrito, o projeto foi travado de Deus, e aqui eu queria dizer um humilde glória a Deus, porque, gente, um projeto desse ter dado ruim, a galera não ter seguido, teve mão do divino, porque pelo visto a galera queria ir, entendeu? Mas Deus meteu a mão e tirou isso da cabeça deles. E obrigado, Deus, de verdade. Esse filme ele é tão bizarro, gente, que dá pra ver claramente que os produtores eles não conseguiram equilibrar ficção científica, terror e aventura. E, principalmente, eles não conseguiram transformar aquilo num filme que funcionasse. Mas enfim, galera, anos foram se passando, o elenco foi envelhecendo, teve uma galera da produção que acabou morrendo e, junto com eles, o projeto do Jurassic Park 4 também morreu. Só que calma aí, pô, respira, porque isso não é o fim dessa história, não. No ano de 2012, o Spielberg olhou pra tudo e falou, ó, dá pra tentar mais uma vezinha. Só que dessa vez ele pensou um pouquinho mais e resolveu jogar tudo que tinha como base fora e recomeçar do zero. E de novo, obrigado, Deus. Melhor ideia de todas. E foi graças a isso que enfim tivemos o Jurassic World que a gente tanto conhece e tanto ama. Só que mesmo assim, muitas ideias do Jurassic Park 4 não morreram. A gente pode dizer, na verdade, que elas foram suavizadas dentro do Jurassic World. Um bom exemplo disso que eu tô falando é o adestramento dos raptores, os militares querendo usar dinossauros, o laboratório secreto na mansão, os híbridos genéticos, tudo isso voltou pro Jurassic World, só que de um jeito muito melhor. Ou seja, o Jurassic Park 4 nunca existiu oficialmente, mas ele vive até hoje dentro do Jurassic World. Mas me diz, você por acaso curtiria ter visto essa ideia maluca desse Jurassic Park? O que teria acontecido com a franquia se esse filme saísse? E será que o Jurassic World, do ritmo que tá indo agora, né, mostrando as mutações, né, a gente teve o T-Rex no último filme, será que a gente pode ter coisas mais bizarras como esse negócio de híbrido humano vindo a aparecer? O que vocês acham? Quais são as teorias de vocês sobre isso? Comenta aqui que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!